Fala aí galera do Dá Uma Força, aqui é o Israel. Já de cara já venho pedir você que está no YouTube, já deixa o seu like aí, o seu comentário. Venho trazer uma dica bem legal para vocês relacionando o campo elétrico, campo gravitacional, como que isso funciona. Mas para que eu possa te explicar de forma bem tranquila, eu preciso de apresentar essas equações. A primeira equação que está aqui é a equação da força elétrica e essa aqui é a força gravitacional. Beleza? Estamos trabalhando com duas equações e nós podemos observar que essas duas equações elas são um pouco parecidas. Primeira análise que nós temos é que as duas equações são divididas pela distância ao quadrado. Essa distância ao quadrado, observe que a força, à medida que aumenta a distância, essa força ela fica menor porque ela tem uma relação de dependência com a distância ao quadrado, ou seja, dividido pela distância ao quadrado. Fica atento a isso. Outra relação, existe uma constante eletrostática aqui. Essa constante ela varia de meio e meio, tá bom? E a relação entre duas cargas, uma carga de prova e uma outra carga, beleza? Então, olha só, a força é o quê? É o produto de uma constante vezes o módulo de duas cargas, porque nós queremos a intensidade da força dividido pela distância ao quadrado. Isso é o que a equação está dizendo. Na força gravitacional, nós temos uma análise bem parecida. Conforme você pode ver, nós temos aqui uma constante gravitacional G, e essa constante ela é fixa. Isso já é bem legal, ela não varia, ao contrário da força eletrostática, da força elétrica, que o K, dependendo do meio, ele pode variar, beleza? Mas, ao invés de olhar para a estrutura microscópica, lá, que é a carga, nós estamos olhando agora para o conjunto como todo, que é a massa. Então, nós temos a massa dos dois corpos, uma massa maiúscula e uma massa aqui minúscula, conforme eu coloquei, mas simplesmente para poder definir. Porque quando a gente está trabalhando, é claro que existe o corpo que tem massa maior do que o outro. O que diz isso? Campo, toda vez que eu tenho uma carga, gera um campo. Então, toda vez que tem uma massa, também gera um campo. Então, para poder fazer essa relação, nós temos também aqui a relação de força e campo elétrico. E agora você queria saber de campo elétrico, tá aí, ó. A relação da força e o campo elétrico é dada por um módulo da carga de prova vezes o campo elétrico. E nós também temos uma relação com o peso, já que o peso também é uma força. Olha lá, a relação, em vez de ser uma carga, é a massa, em vez de ser campo elétrico, é o campo gravitacional. Mas antes disso, antes de eu continuar nessas equações, eu quero vir aqui rapidamente, eu quero que você fique atento a isso. Quando a gente toca no assunto de força elétrica, nós temos que ter em mente que quando fala de força elétrica, nós estamos falando de atração e repulsão. Fiquem atentos a esses detalhes, que eles são bem legais. E agora, força gravitacional não. Força gravitacional, nós estamos sempre olhando para a atração dos corpos, beleza? Continuando aqui. O que acontece? Nós temos a força igual a carguinha vezes o campo elétrico. E aí a gente vê também que nós temos uma relação do peso igual a massa vezes a gravidade. E aí estamos falando do campo gravitacional. E nós temos que calcular esse campo. Observe que o campo elétrico, já que eu escrevi aqui dessa forma, se eu olhar para essa equação aqui em cima, eu vou tirar o campo elétrico. Observe que o campo elétrico vai ser essa constante, módulo da carga, dividido pela distância ao quadrado, viu aí? Então, nós temos aí a relação de campo elétrico, tranquilo? Temos aqui também uma relação do campo gravitacional. Eu faço a mesma análise, eu olho para cá e vou tirar o G dali, uma vez que o Mzinho já está aqui. Então, olha só, quem é o meu campo gravitacional? O meu campo gravitacional é a constante gravitacional, a massa dividido pela distância ao quadrado. Então é isso, galera. A gente pode estudar física, nós podemos estudar matemática, muitas vezes fazendo esse tipo de comparação. Isso ajuda no seu entendimento, isso ajuda você visualizar as questões e acertar. Bom, se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, deixa o like, se quiser também deixa um comentário pra gente, isso tem nos ajudado bastante. Valeu, fortes abraços, encontro vocês na próxima dica. Tchau, tchau.